Hoje é quinta-feira, dia 7 de novembro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, privacidade, GPT-2, tanque futurista e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu me oriento mais por tarefa do que por agenda. Eu tenho mais coisa na minha lista de tarefas, né, das coisas que eu tenho que fazer pelo dia, do que coisas fechadas, fixas, que estão presentes na minha agenda. E eu gosto das coisas da agenda de ser avisado um dia antes. Então, se eu tenho algum compromisso, um dia antes ele me avisa, amanhã você tem que fazer tal coisa, fica já ligado. E eu já começo a mover o foco de atenção para aquela coisa. E aí, nessa quarta-feira de tarde, estou lá usando o Mac, de repente ele, me avisa que eu tenho compromisso na quinta, só que ele me avisa 1 hora depois. Ao invés de me avisar, digamos, 3 horas, me avisou 4. Falei, mas é que é 4? Eu pensava que era 3. Fiquei com aquela dúvida. Aí, de noite, eu coloquei uma roupa pra bater na máquina. E aí eu falei assim, pro relógio, me acordo daqui 35 minutos. E aí jogou pra 1 hora e 35 minutos depois. Aí eu, aquele microsegundos de choque de realidade. Mas já tá tão tarde assim? Pensei que era mais cedo. Aí eu olhei a hora, não, peraí, tá errado. E aí fechou um circuito. Aí eu pensei, eu acho que é aquela treta do horário de verão falso. Lembra que a galera ficou caçoando do Android? O Android deu ruim pra vocês, aí vocês não têm atualização, fuso horário todo zoado, horário de verão num dia, horário de verão também agora no Enem. Só que isso eu notei exatamente na quarta-feira, dia 6. Inclusive, aliás, agradecer a todos aqueles que mandaram mensagem nessa quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho. Recebi um tantão de cerveja, um tantão de coca pra tomar. Vou tomar, obrigado. Podem mandar mais, podem mandar presentes de aniversário. Tô aceitando. E se eu lembro bem, teve a treta da questão do GPS, que era uma coisa de fuso horário, pro dia 5 de novembro. Não era dia 5 de novembro? Ou tô fazendo confusão, era iPhone 5 e era outro dia de novembro. O curioso é que passou a acontecer isso, tanto no Mac quanto no caso do Apple Watch, mas acontece também no iPhone, nesse dia. Mas também lembro que eu falei que o WhatsApp Web no Fran estava zoado, colocando 1 hora a mais, isso foi final de semana. Então fique esperto aí, se você colocar algum alarme, alguma coisa, se vai estar casando certinho. Faz um teste, coloca um alarme, fala pra Caranguejo, me acorda daqui 5 minutos. E aí você vê se colocou de fato pra 5 minutos ou 1 hora e 5. Eu não me incomodou esse comportamento, os demais horários estão aqui ok e tal, mas se você quiser tentar resolver isso, mexer com a hora não vai resolver, né? Porque a hora, ela tá certa. Isso parece ser, né, alguma coisa ali de fuso. Então acha algum fuso que seja GMT-3 ou de onde você estiver e que não tem horário de verão. Eu tô me baseando aqui do Rio de Janeiro pra cima e pra baixo. Uruguai, acredito que você consiga colocar lá pra cima, vai bater na Groenlândia, deve ter algum pedacinho ali GMT-3. Tem a Argentina, né, chegando um pouquinho mais pra cá. A parte antártica do Chile, a região de Magalhães, partezinha ali da Bolívia, ali Tarija. Acho que a Antártica também é... Alô, escola. GMT-3. Suriname também, Guiana Francesa. No meu mapa mental, acho que seria GMT-3. Só tem que ver a questão ali de fuso e tal. Fica aí a dica. E falando de Antártica, né? A questão do Latam Skol aqui, lá no terceiro episódio no Apple TV Plus, no minuto 23 e 48, na internet descobriu. E não parece que tenha sido algo proposital, né? Uma inserção de marca, porque a Skol foi lá e tirou uma ondinha. Falou, vou mandar um caminhão aí pra vocês aí, né? Obrigado pelo merchan. Na internet com trocentas teorias de banco de áudio. Mas não sei, parece que mais trollada, mais falaram pra alguém aí, fazem um som de fundo, e o cara mandou esse latão. Se for de algum banco propriamente de sons, né? Como não existem banco de imagens, uma hora vão achar, aqui não, veio aqui desse banco de imagem, a gente vai ter acesso ao original, mas não parece ser esse o caso. Notícias. Cocatec.
E a Apple deu um tapa no seu site, hot site de privacidade, apple.com/privacy. Tá bem dinâmico, bem fácil. Vale a pena dar uma espiada. Fala, o Safari, ele trava aqui os trackers nos mapas. Eu não sei a sua localização de verdade, o seu histórico, porque você vira pra mim um número. Que é aquela questão da anonimização. Suas fotos, eu entendo aquilo que tá nas suas fotos, mas eu não levo as suas fotos pro servidor. Eu faço isso no próprio iPhone. Sign-in da Apple, aquelas coisas todas. Fala da Siri. Legal, o site, bacana. Eu já falei aqui, né? Confio na Apple. É a minha segmentação, né? Na Apple eu confio. No Google eu confio desconfiando. E no Facebook eu não confio. Tem a questão do Snowden, né? Que falou, não é mais uma questão de exploração de dados, é exploração das pessoas. A gente já tá entendendo que os dados representam a pessoa. É uma representação virtual da pessoa. É muitas das vezes, no caso do Facebook, a personalidade da pessoa. E a gente tem direito à privacidade. Esse está sendo mais ou menos o entendimento hoje. Só que a coisa não é exatamente assim, inclusive para Apple. Todo mundo estava ouvindo o áudio de todo mundo e ninguém falou nada, né? Ficou aquele migué, veio a público, a galera colocou panos quentes. Isso me lembra muito o Evernote há 3 anos atrás. Galera, vou fazer aqui um esquema com as suas notas, vai ficar mó legal, mas eu vou precisar que alguém leia. Não faz isso, são as minhas notas. Embarreirou todo o processo. Eu até entendo, né, que para contas corporativas não fosse lá muito adequado, mas enfim, deu ruim pro Evernote, congelou o projeto, e no caso das caranguejas, não pegou nada. Só que a Siri, você não manda pra ela só o áudio, você manda um tantão de dado pra Siri. De novo, na Apple eu confio, mas ela não manda só. Eu vou escrever um artigo lá no Cocatec falando disso. Por quê? Todos os seus contatos vão pra Siri, porque ela precisa entender o nome. Então, nome, sobrenome, estão lá, tudo bem, já tá dentro dos contatos que tá no iCloud, mas a Siri sabe ler os seus contatos, nome, sobrenome, sabe o apelido, sabe qual é a relação que você tem com aquele contato, se é seu pai, se é seu primo. Não que seja, adivinhou, não, isso aqui é o pai de fulano, porque você colocou lá qual é a relação. Porque você vai chegar pra Siri e falar, liga pro meu pai. Peraí, quem é pai? As músicas que você curte pra entender o contexto, pra saber, peraí, não, acho que isso é um nome de música, ele gosta dessa música, ele deve estar falando de música. As músicas que você curte, podcasts, os livros, o nome dos seus álbuns de fotos, o nome dos seus dispositivos, dos dispositivos da família, aquilo que você tem conectado no aplicativo Casa, os atalhos que estão instalados no seu iPhone para entender, os aplicativos que estão instalados, geolocalização, é um tantão de dados. A gente acha que é só o áudio, mas não, tem muito mais. A Apple, ela não esconde, ela mostra lá nos documentos, mas tá lá no fundinho. De novo, eu confio na Apple e por mais que tenha anonimização, se você tá anônimo, mas fulaninho é teu pai, e eu vou lá na outra ponta e vejo lá que eu tenho nome, vejo quem é o filho, eu consigo remontar os dados. É aquela história que a gente já falou, que não dá pra você anonimizar de verdade, porque se você anonimiza muito, você perde valor dentro do processo. Hoje tá numa situação razoavelmente boa, porque a gente não se toca disso. Mesma coisa que no Brasil tá com CPMI, questão das fake news, mas vou sair um pouquinho das fake news. O YouTube, vamos combinar aqui que tirando uma ala mais extremista pra um lado e pro outro, que tem um discurso de óbvio, não, o único jeito de lidar com aqueles extremistas lá da outra ponta é dando tapa, e os outros extremistas da outra ponta dizem a mesma coisa dos extremistas da ponta de cá. Tirando esses dois extremos, ninguém aqui é favorável a discurso de ódio. E aí eu vou e reclamo com o YouTube. YouTube, mané, como é que tá esse algoritmo aí? Como é que você tá, né? Discurso de ódio? Enche a paciência do YouTube. O que o YouTube vai fazer? Vai remover aquele conteúdo. Entretanto, porém, todavia, esses vídeos poderiam ser provas de que crimes foram cometidos. Na verdade, eles são provas. 10% dos vídeos removidos do YouTube entrariam nessa categoria de provas que crimes foram cometidos. Vai chegar uma hora que a gente vai entender isso e vai falar, ô YouTube, olha só, você tá acobertando crimes, você tá sendo conivente, como acusaram o Apple e o Google, estão vendendo seres humanos, fazendo tráfico humano aqui dentro do aplicativo. Hoje, por hora, a gente entende que esses espaços são espaços das empresas. YouTube é do YouTube, do Google, a App Store é da Apple, o Facebook é do Facebook, lá do Zuck. Mas acho que vai chegar um momento que não vai ser exatamente assim. Porque quando você tem uma empresa, existe o espaço individual da empresa. Olha o trocadilho. Você tem um espaço que é da própria empresa. E você tem um espaço público na empresa. Um banco, por exemplo, tem a infraestrutura fechada e tem uma infraestrutura que é compartilhada com você, que é onde está a sua conta. E essa parte compartilhada, onde está a sua conta, o governo tem gerência. Todos esses espaços, digamos, públicos, ainda que pertencentes a uma empresa, o governo consegue ir lá, faz apreensão de dinheiro na sua conta
pronto, não, garra esse dinheiro da conta dele. Se você tem um carro, um imóvel, alguma coisa, vai lá e trava também o bem. Então eu acredito que vai chegar uma hora que a gente vai entender que esses espaços são espaços públicos, que esses espaços têm que ser, entre aspas, policiados. Da mesma maneira que eu tenho uma polícia na rua, eu vou ter uma polícia que não vai ser o Facebook, de olho naquilo que está acontecendo, exercendo essa espécie que hoje a gente chama de moderação. Hoje, a gente acredita que tem metade da população na internet. E dessa metade da população, 90% está sendo monitorada. Tem algum tipo de vigilância em cima dessa pessoa. E é algo que o leigo não consegue fazer, é algo que as empresas estão mostrando que não estão conseguindo fazer. Por outro lado, o governo ainda não consegue fazer. Governo / polícia, né? Ainda está entendendo essa dinâmica digital para lidar com esses deepfakes. Liberaram o GPT-2 na OpenAI, que você dá um nascozinho de texto e ele faz um textão. Pensa assim, eu dou um plot de fake news e a danada completa o textão da fake news. É aquilo que a gente tem que equilibrar. Facebook, com aquele esquema de tirar fotinho de você para saber se você é você, é uma maneira do Facebook garantir que você não é um bot, mas, né, e aí, como é que fica a privacidade? A gente não tem ainda uma solução pronta para isso. Agora que a gente está conseguindo fazer BO de maneira digital global, né, a nível federal, através do SERPRO, né, na ponta da delegacia virtual. Agora que eu digo, ainda tem uns mesezinhos. E é mó legal o aplicativo, porque você coloca o seu CPF, aí faz uma selfiezinha para provar que você é você, tem um reconhecimento facial, o Data Valid do SERPRO faz, é ele mesmo, pega já a localização, um posicionamento de satélite, sabe onde é que você tá, você grava um áudio, esse áudio ele é transcrito e entendido, ou seja, eles sabem a natureza do crime, e assim vai ter até um mapinha, e talvez assim a gente consiga ter um instantâneo, uma foto em tempo real do que tá acontecendo em termos de BO, né, de registro de ocorrência. A gente precisa desses, vou chamar aqui de especialistas, mas é esses especialistas com poder de polícia. E aí quando eu falo especialista, é especialista mesmo. Aquele cara que, olha, você sabia que existe um potencial de um Nest Hub ser atualizado e saber qual é a sua localização mesmo sem câmera, que é o que fez o Velop, sei lá, uns 2 meses atrás, a atualização que o Google soltou pro Nest Hub, que agora faz isso também, porque nas empresas, não dá para confiar nas empresas e não dá para confiar nos funcionários. 2 funcionários do Twitter tinham acesso aos dados das contas, telefone, estavam pegando esses dados de americanos e fornecendo para a Arábia Saudita. O governo foi lá, o Departamento de Justiça, espiões. Falando assim, parece uma coisa mega grave que no Brasil, né? Qualquer advogado sabe o dado de todo mundo, porque tem que fazer a citação na petição, né? Tem lá o banquinho de dados com informação de todo mundo, imposto de renda de todo mundo, os dados de imposto de renda, aqueles dados lá do SERPRO lá, né? Aquelas tretas. Olha o tantão que ainda falta pra gente. O que mais que a gente pode falar de Apple? iOS 13.1.2 e 13.1.3 pararam de ser assinados, ou seja, a versão, digamos, oficial hoje é a 13.2. De universo Google, o assistente agora suporta o HomeKit do Google, agora suporta banheiras e torneiras. Enche a banheira, esvazia a banheira. Pode parecer uma bobeirinha, mas depois que você começa a conversar com a sua casa, né, interagir com a sua casa por voz, é outra coisa. A efeito de comparação, o HomeKit em si, envolvendo água, só permite 2 coisas: umidificador de ar e aqueles... sprinkler, é o nome? De jardim. Nada de banheira, nada de torneira. Os Super Sticks que o Google anunciou na VidCon no meio do ano estão disponíveis agora para quem tem o Superchat. Twitter tava falando ontem que vai permitir que você tweete em determinados canais. Tá liberando agora a partir de semana que vem, dia 13, você seguir tópicos. Já tava rolando aquele testezinho ali, agora chegando para todo mundo. Airbnb que também se enroscou numa locação. A galera tava fazendo festa, deu ruim lá na festa, então agora não pode mais alugar pra festa. Picape do seu Elon Musk vai ser anunciado no dia 21 de novembro e segundo seu próprio Elon Musk, parece um tanque de guerra vindo do futuro. Seu Musk e suas promessas. Uber vai ter anúncios no Uber Eats que vai até combina, né? Uma maneira de restaurante, me dá uma graninha aqui que eu vou anunciar o teu restaurante pra galera. Você pode achar, mas é que nem você ter anúncio na App Store. A Anatel americana aprovou a junção da T-Mobile com o Sprint. HP falou que tá batendo um papinho ali com a Xerox ou Xerox para ser comprada. A Amazon tá abrindo uma unidade de robótica em Boston. Boston é um hub, uma central quando o assunto é robótica. Basta lembrar, né, de quem? Boston Dynamics. E por último, registrar na Netflix. Tem as opções de pular a abertura, avançar os créditos. Tem aquele conteúdo interativo que você faz
seleção. E num show de comédia, permite que você avance a parte de política. É uma bobeirinha, é uma maneira, talvez, pensa em capítulos, né? Ir pro próximo capítulo, alguma coisa assim, mas achei curioso, achei peculiar. E assim, atrasando 1 hora ou não, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.